Nunca aconteceu com vocês que um dos seus amigos de repente tem uma ideia completamente horrível, mas que de alguma forma ele acha que é uma ideia genial, e você sabe que essa ideia é, bem, horrível, mas você o vê tão animado, vê os olhos dele brilhando, tanto que quase sente pena de ser sincero, como o Varioman. Porque se você diz a ele que está tudo bem, Kulera soa feio e você pensa, bem, talvez não esteja indo tão mal. E quando ele faz, as coisas acontecem 1 milhão de vezes pior. Até mesmo para onde o seu pessimismo estava apontando. Bem, então o Sonyverso, para chamá-lo assim, é... isso. A Sony viu que sua segunda possível trilogia do Spider-Man não estava indo como planejado, então deixou a Marvel fazer o que quisessem com o personagem. Mas ao fazerem isso, lembraram que se não produzissem um filme do Spider-Man a cada 5 anos, perderiam os direitos. Então pensaram, por que não fazer um filme do Venenoso? As pessoas conhecem e amam o Venenoso, e mesmo sem o Spider-Man, seu filme fez um bom dinheiro. E foi aí que a Sony tentou impulsionar um universo super mega forçado, é o universo cinematográfico mais forçado da maldita indústria de puros vilões do Spider-Man. Pena que ninguém os informou que o Venom só triunfou porque era um dos vilões mais conhecidos e épicos do personagem. Ironicamente, porque também se parece um pouco com o Spider-Man, de certo modo. Então vieram as sequências de Venom, chegou o morboso Madame Web e finalmente Kraven Pai. O primeiro filme deste universo que iria ter sangue, e também foi o último, porque todo este universo foi para o brejo. Ao perceberem sua incapacidade de lidar com Spider-Man e seus personagens. Então, oficialmente, o Sonyverso foi varrido a tal ponto que já há rumores de que estão planejando vender o personagem para a Disney. Mas a película de Kraven é tão ruim assim... Olhem, sabem o quê? Vou eu mesmo falar diretamente com o poderoso e bem-sucedido Kraven, o caçador, para que ele me conte com suas próprias mãos. O que você acha sobre o cancelamento da coisa? É horrível, dos vilões, do Homem que Aranha. Olá Kraven, olá, quem é você? Meu nome é Bilce, estou fazendo um vídeo sobre o seu filme recente, um sucesso arrasador como Morbius. Gostaria de fazer algumas perguntas, pode ser? Perguntas? O que você fará com o Homem-Aranha se encontrá-lo? Não vou capturá-lo, levá-lo para minha toca ou fazê-lo sofrer. Como o cancelamento do universo de vilões do Homem-Aranha se encaixa no seu plano? Sony é um lixo. Não importa, eu continuo com meu plano de encobri-lo e fazê-lo sofrer. Isso é muito guido da sua parte. Kraven, não se irrite. Estou extremamente irritado. Perdoe-me, nunca mais vou te chamar assim. Kraven, como se te mostrassem um bebê e dissessem que ele é bonito. Se me dissessem isso, eu o mataria. Mas se você diz que está tudo bem, babaca, soa feio. Sim, eu sei, mas não importa, eu o mataria. De qualquer maneira. Que cara... O filme começa lá, todo sem contexto, em uma prisão da mãe. Rússia. Não temos a menor ideia do que está acontecendo. Mas não. É o que aparece nos cartazes do filme? Será que ele será importante depois? E sim, meu camarada é Kraven, como o título do filme, que aparentemente é alguém muito forte. E eles nos mostram isso com essa pequena cena do cara malhando e devorando 2 prisioneiros. Só para depois ser levado diante de um cara que parece ser muito importante. No entanto, meu camarada não está prestando nenhuma atenção ao sujeito que tem à sua frente. Primeiro porque ele fala russo, o que ele não entende, e segundo porque esse cretino tem animais empalhados ali. Esta é uma das coisas que mais intrigou as pessoas quando o filme foi anunciado, sobre o que seria o filme. Pois bem, a Sony estava tão empenhada em criar filmes dos vilões do Spider-Man sem que eles fossem vilões. Mas como uma espécie de anti-heróis estranhos, pois todos tiveram uma reviravolta para se tornarem esses anti-heróis. No caso do Kraven foi estranho, pois o personagem e seu conceito se baseiam em caçar animais. Porque, bem, ele é um caçador e quer caçar o Homem-Aranha, que é, como eu não sei, o animal Apex, Predador Apex, sei lá. Neste filme eles decidiram revirar o conceito e agora ele é um caçador de pessoas. O que se complementa razoavelmente bem com outra coisa que este filme tem, que é o tema do sangue. Porque sim, demoraram quase 6 anos e 5 filmes para perceberem que o sangue e a violência poderiam ter ajudado muito esses vilões. Já que era bastante estranho que nos falassem que o Venom comia as cabeças de suas vítimas. Mas o filme estava no esquema de toma, filme para maiores de 13 anos. Embora vocês verão ao longo da resenha que essa violência explícita não ajuda muito. Desculpe, Tablos. Dessa vez a essência não ajudou em nada. No final, Kraven mata o russo aparentemente importante e tenta fugir da prisão russa. E aqui está outro grande problema que o filme e principalmente o personagem apresentam. E não há problema em ter um personagem muito quebrado na sua história, desde que você saiba como lidar bem com ele e lhe dê as ameaças e conflitos corretos.
O problema com este filme, ou melhor, o problema, é que você tem um super-humano com habilidades extraordinárias, com base no que convém ao roteiro, lutando contra humanos comuns. Obviamente nosso protagonista não vai morrer nos primeiros 15 minutos do filme, mas pelo menos me deu um motivo mínimo para sentir tensão. Essa sequência de fuga da prisão deixa claro que Kraven possui velocidade e agilidade sobre-humanas. Ele escala paredes e parece quase imune a balas. Durante a fuga, ele enfrenta uma tempestade de neve capaz de destruir até veículos especializados para esse clima. Meu camarada corre em direção à tempestade e pergunta quem está com fome. No final, meu camarada consegue escapar graças a um avião que é pilotado por alguém cuja importância é nula e já conseguiu fugir. Mas isso não importa por enquanto. Agora, o título do filme e um flashback quase 2 décadas antes. Acontece que o Kraven era um garoto rico, filho de Rochelle Crowe e irmão de outro garoto. E ouça, a escolha deste ator como o pai de Kraven não é ruim. Muitas pessoas reclamaram porque Aaron Tyler Johnson era alguém muito atraente para interpretar um personagem tão sujo, cheio de merda, desleixado, sujo, mal cheiroso. Russell Crowe, em sua época de gladiador, não teria sido uma má opção para um filme do Kraven, o próprio personagem? Enfim, acontece que o Kraven original se chamava Sergei. Gay. E seu pai, cujo nome não me interessa, por isso vou chamá-lo de Russell, como o ator, diz ao seu filho: Filho, sua mãe se matou. Por quê? Porque era... Vocês não sejam fracos, porque serão os melhores caçadores da história. Vamos embora. E acontece que vão caçar uma espécie de leão místico satânico do diabo estranho que tem devorado muitos humanos. O pai do gay parece estar obcecado em caçá-lo. Mas esqueçam o místico, pois nosso protagonista caminha apenas 3 passos. Fica sozinho com seu irmão quando um leão satânico místico do diabo aparece. Seu primeiro instinto é apontar a arma para ele. Mas quando olha nos olhos dele, parece que há algo mais nas intenções deste leão. Intenções afetivas e reprodutivas, porém, para o azar dele, seu pai o encontrou. E a primeira coisa que ele faz de fato é atirar no maldito gato, e este último morde de uma forma horrível por ser gay, a tal ponto que qualquer pessoa já teria morrido há muito tempo. Meu camarada parece estar muito bem. Além disso, uma menina estava lendo cartas de tarô ou algo parecido. Justo passeava com a família pela savana. E tem uma carta que por acaso era um leão. Então diz: não brinca. Essa carta tem um leão. Um leão deve estar comendo um humano neste exato momento. Decido ir salvá-lo e realizo a ação. Encontrando o leão com o corpo do gay no chão e o sangue desse leão parece estar penetrando nas feridas do rapaz. Mas, para surpresa da tia, o leão olha para ele por alguns segundos e vai embora sem comer o ser gay. Portanto, essa garota chamada Calypso, que nome horrível, tira um líquido estranho de quem sabe onde e dá para o ser gay. O que faz ele ter visões meio estranhas. Na verdade, eu não faço a menor ideia do que é isso. Pelo menos tiveram a decência de dizer que era um leão estranho, místico, satânico, do diabo e toda essa bobagem. Lembro-me de quando o trailer saiu. A quantidade de memes que surgiram com o fato de que o Kraven obteve poderes após ser mordido por um leão foi impressionante. O meme de que ser mordido por algo te transforma naquilo finalmente se tornou realidade. Quem dera ser mordido por um milionário. No final, meu amigo é levado de helicóptero. Ele é declarado morto, mas graças aos poderes místicos que ele recebeu. Ele revive e relaxa no hospital, guardando a carta que Calypso lhe deixou antes de ser levada pelo helicóptero. Seu pai chega decepcionado, pois o filho não suportou uma mordida. Que decepção, geração frágil. Como você não suportaria um leão gigante tentando te morder ao meio? Então, eles retornam para casa. E o pai diz ao Sergei: olha, filho, o medo é de covarde, então para que você não tenha mais medo, eu fiz isso para você. Ele exibe a cabeça do leão místico, satânico, do diabo, pendurada em sua parede. Admito que primeiro fiquei um pouco chocado, mas depois ri muito. O leão místico e indomável acaba virando troféu em apenas 10 minutos, entende? Então o cara gay fica bravo e sai de casa? Não sem antes ter um momento Barker de The Boys em que seu irmão implora para não ser deixado sozinho com o pai insano. E em vez de tentar convencer seu irmão de que ele não está sendo abandonado como acontece naquela série. Aqui o cara literalmente diz que tem que ir. Por quê? Porque sim, mas fique tranquilo, eu voltarei, tudo bem. Então ele vai até um navio com contêineres. E Sergei, bem tranquilo, ele pergunta a um trabalhador: ei, cara, posso subir? E o trabalhador: sim. Então, meu amigo, se muda para a floresta, desenvolvendo suas habilidades peculiares. Até que do nada, ele ouve ao longe um par de caçadores matando animais, e assim ele faz suas 2 primeiras vítimas. Voltaremos ao presente. Meu camarada devora alguns caçadores de rinocerontes, mas um escapa. No entanto, ele o segue até a grande cidade e o mata em seu próprio escritório. Como ele foi capaz disso? Sim. No entanto, mais tarde, meu camarada se reencontra com Calypso e devolve a carta que ela lhe deu. Como diabos ele conseguiu localizá-la mais de uma década depois?
Pois como ele mesmo diz... Ele é um caçador e seu trabalho é caçar pessoas. Uau, isso é profundo. Então eles começam a falar e falar. E ele diz a Calypso que matou um cara que fez muito mal a alguém importante pra ela. E a última está tipo, ei cara, matar é errado, mas ele merecia. E é algo que me faz rir muito. O maldito Sergei diz que se chama Kraven agora, mas é só da boca pra fora. Ele não revela o motivo, o significado por trás disso, quando mudou ou qualquer outra informação. Agora me chamo Kraven, e você vai me chamar assim, como se eu quisesse ser chamado de Lorde. Álcool, cerveja, café... Sim, são coisas que tenho em cima da mesa. O que há de errado? Enfim, ele tem uma lista de alvos que quer matar. E aparece Alexei ou Alexei, não sei. Esse desgraçado com mochila que também acompanhou Sergei e seu pai na caçada onde foi mordido, o leão. Ele parece preocupado caso um suposto caçador o tenha na lista. Por isso, fará negócios duvidosos com estranhos. E nos é revelado o plot twist. Esse cara é o Rhino, mas ao contrário de Amazing Spider-Man 2, onde Rhino era uma armadura, aqui meu camarada, literalmente, tem que desconectar um tubo que o conecta à sua mochila para começar a se transformar em Rhino. É bom. Depois descobrimos que Russell e seu filho Dmitri, irmão de Sergei, ainda estão juntos. Mas o velho parece decepcionado com este filho, pois literalmente armaram uma emboscada para ele com tiros. Após uma tentativa de assassinato, Russell sobrevive e xinga Dmitri. Porque olha só, me atiram a queima-roupa, e você, em vez de defender seu pai e lutar, se esconde como uma puta. Por que não parou as balas com os dentes? Segopum, que se infiltra no apartamento do irmão, que está de aniversário, para passar um tempo com ele. Eles se arrumam e vão jantar. Dmitri tem a habilidade de imitar perfeitamente as vozes dos outros. Uma piscadela para o fato de que nos quadrinhos seu personagem é o camaleão que imita outras pessoas. Bobagens que importariam se o universo sonoro não tivesse morrido? Pensando bem, Russell anda muito chato menosprezando este filho. A quantidade de golpes que você e seu filho, capaz de imitar vozes com perfeição, podem aplicar é épica. Porque a primeira coisa que penso quando vejo alguém que imita vozes é em crime e roubo. É, amigo, a vida está muito dura. Dmitri foi sequestrado por uns caras aleatórios e Kraven consegue ver de um prédio como eles o levam. Então, como em uma quinta-feira comum, Kraven salta do prédio. Persegue o carro dos sequestradores até um helicóptero e consegue pará-lo com as próprias mãos. Ele se agarra ao helicóptero, sendo arrastado e atingido pela água e pelos faróis de aço, até que o helicóptero finalmente escapa. Essa cena ilustra o que mencionei no começo. Ter um personagem tão poderoso em um mundo comum pode ser prejudicial. Ao ver essa cena, a única pergunta que surge é: como poderiam derrotar o Kraven, sendo que o desgraçado já provou ser uma máquina de matar indestrutível? No final, Kraven confronta seu pai por sequestrar Dmitri. E este último mostra a ele que cortaram um dedo e o enviaram como ameaça, pedindo 20 milhões. Mas Russell insiste em não pagar o resgate. Não por não amar seu filho, mas porque pagar o faria parecer fraco. Ele disse que pagar é coisa de covarde e que se seu filho fosse sequestrado já estaria morto, pois é assim que ele agiria se sequestrasse alguém. Esse cara é um pedaço de merda. Então Kraven sai de lá, rastreia seu irmão, mas acaba que, era uma armadilha. E bum! Uma bazuca e adeus. Mas como meu camarada é quase indestrutível, nem mesmo o disparo conseguiu matá-lo. Enquanto isso, Dmitri é sequestrado por Alexei, que revela que o irmão mais novo de Dmitri era um caçador desequilibrado que matava criminosos. Expandindo o discurso de Miraway, nós dois somos fracos. Mas desde que eu ingeri sêmen de rinoceronte, agora sou mais forte. Desde que eu como um pênis de rinoceronte por dia, me sinto melhor. Então eu vou derrubar seu pai, e quero que você seja admirado para governar comigo como o par de subestimados que somos. Podemos comer pênis de rinoceronte juntos? Mas então aparece um personagem aleatório que vem aparecendo desde a segunda metade do filme, que segundo a Wikipédia se chama O Estrangeiro. E a única coisa interessante é que o desgraçado se move rápido. E o seu chefe foi morto por Kraven. Agora ele quer vingança e encontrou uma flor que poderia matá-lo. Enquanto isso, Calypso e Kraven estão na casa deste último, nas terras que pertenciam à sua falecida mãe. E meu companheiro passou anos tentando recriar essa poção estranha, que a própria Calypso deu a ele anos atrás para salvá-lo sem êxito, mas isso fica para depois. Rhino chegou para tentar caçar Kraven. É estranho, pois esse personagem estrangeiro surge do nada. Pintado como um garoto super overpowered, ele consegue atirar um veneno em Kraven, causando alucinações. Aliás, são bem legais com todas essas aranhas caindo do céu. Seria mais legal se houvesse uma conexão real com o Homem-Aranha e não fosse apenas uma alucinação, mas está bom. No final, o maldito estrangeiro derruba o Kraven e está prestes a atirar nele, mas Calypso atira uma flecha na cabeça dele, matando-o instantaneamente. Literalmente chega, se faz de protagonista, se confia e é varrido. Que
Puta perda de tempo de personagem. Pra que colocar esse filho da puta, se já tem o Rhino? Alexei se retira com Dmitri, crendo que o estrangeiro matou Kraven, mas este surge com uma manada de búfalos prontos para atacar. Sendo assim, quando Alexei finalmente decide parar de enrolar e se transformar em... O que é esse Computer Generated Imagery? Perdoe-me por tudo, Rhino Major de Amazing Spider-Man 2, meu Deus, matem essa coisa. No final, esses dois lutam. Rhino diz... Olhe minha pele impenetrável de puro aço, chifre de rino. E o Kraven vai e o atravessa por seu único ponto fraco. Um buraco que ele tinha no lado, onde ele injetava o soro que impedia a transformação. Não é como se fosse o ânus, sendo assim, como o Rhino é enfraquecido e finalmente esmagado pela manada de búfalos. Depois, Dmitri quer atirar nele, esquecendo que ele tem uma pele à prova de balas. E o Kraven diz a ele, meu louco, você é bom, não caia no lado escuro, você tem que ser anti-herói, atraente e poderoso. Então ele não atira. Mas Rhino revela que a pessoa que lhe disse que Sergei era o caçador que matava criminosos era nada mais, nada menos que seu próprio pai. O que não me surpreende, porque esse cara é um lixo e eventualmente ia causar problemas. Ele o confronta no meio da floresta. Imagine que ele o confronta lá. E eles falam e falam. E Kraven diz, eu poderia ter te matado, mas não fiz porque você é meu pai. Ele esvazia as armas e permite que seu pai seja devorado por um urso. Ou, bem, ele apenas retira as balas de uma espingarda, e justamente pegou essa arma sem balas. Um ano se passa e celebram novamente o aniversário de Dmitri, mas, oh não. Com Rhino e seu pai mortos, Dmitri se corrompeu e agora é malvado. Além disso, ele foi com o mesmo cientista que criou Rhino e se tornou o que é nos quadrinhos. Ou seja, essa abominação careca e branca que pode se transformar em qualquer pessoa, o camaleão. Kraven diz a Dmitri que não pode deixá-lo fazer isso, mas Dmitri responde lembrando que Kraven também matava pessoas e aponta para o que o pai deles deixou para Kraven. Então Kraven vai para casa, encontra uma carta de seu pai que diz que eles sempre serão caçadores, revelando um traje especial que seu pai fez para ele, seu traje clássico dos quadrinhos feito de peles, e meu camarada coloca e se senta em frente a um espelho pensando: caramba, como sou atraente e sensual. Ignorarei o fato de estar usando este traje de peles de animais, o que destrói a motivação inicial do meu personagem. Mas enfim, eu me vejo elegante com esta pele de leão morto, e assim termina Kraven, o caçador. Espero ver este personagem em muitos filmes. Ah não, já cancelaram o universo, esqueçam pobre Aaron Taylor Johnson. Primeiro cancelam Kick-Ass 3, e depois matam seu personagem Quicksilver na Marvel, e agora isso. Pois bem rapazes, assim terminou o Sonyverso. Um universo cinematográfico de vilões do Spider-Man sem o Spider-Man que durou demais, foi mais do que qualquer um poderia ter imaginado. A verdade é que forçaram demais essa coisa. Deveriam ter desistido antes, como os do Concorde. Se eu for sincero, acredito que objetivamente esta poderia ser o segundo melhor filme de todo este universo cinematográfico. Uma droga, não há muita competição também. Venom 1 não está ruim, o 2 e o 3, embora tenham me entretido, são bastante inferiores. E quanto a Morbius e Madame Web, são tão insuportáveis como eu gostaria de ter feito uma resenha de Morbius na época e seu It's Morbin Time. É hora de morbosear. Enfim, uma pena que este filme fique com a mancha de seu último prego no caixão do Sonyverso. Mas Mijo realmente te tocou? Seria melhor se tivesse terminado com algo pior, como Morbius ou Madame Web. Mas pelo menos temos o Kraven do espetacular Homem-Aranha. Esse sim era um caçador. Enfim, filme médio pra baixo. Dou um está bem, pode te entreter mais ou menos. Embora eu tenha gostado mais do outro filme, este de Natal com The Rock, O Código do Papai Noel, também foi bom.